Pixar é expert em colocar detalhes incríveis em seus filmes que os fãs só vão descobrindo com o passar do tempo, sabia? E com Elementos não foi diferente. Por exemplo, na cena em que Gota e Faísca estão passeando de balão, se trata de um processo físico gerado exatamente pelo calor emitido pelo corpo da Faísca. Todo balão que voa pelos céus usa calor, porque o ar quente sempre sobe, e é exatamente isso que a Faísca tá fazendo. Ela aquece o ar para que o balão voe. Ah, agora eu entendi! Essa é uma das coisas que apenas as pessoas fogo da cidade Elemento são capazes de fazer. Maneiro, não é? E Peterson, o diretor do filme, disse que a obra tá repleta de detalhes maneiros que nem ele mesmo sabe onde a equipe colocou, e desafiou os fãs a acharem o maior número de coisas legais escondidas no filme. Isso é uma conspiração totalmente pancada. E nós aceitamos o desafio e descobrimos 10 coisas muito legais que ninguém notou em Elementos. E vamos te contar todas elas agora. Então pega a pipoca e abre bem os seus olhos, que tá começando mais um Team Vídeos. Com certeza, Elementos é uma linda história de amor entre duas pessoas de elementos diferentes que termina em casamento. Isso tudo é verdade, mas não estamos falando de Faísca e Gota apenas. Pois é, a maioria das pessoas nem percebeu, mas muito antes do casal principal realmente ficar junto, vemos no filme um casal de pessoas de naturezas diferentes ficando juntas. Quando Gota e Faísca estão na entrada do estádio Ciclone para assistir o filme, vemos um rapaz água pedindo uma moça de terra em casamento. Se liga só. Check out who found the gift shop! Please take all that off. But I got you a hat! O legal é que a moça pedida em casamento é a mesma que apareceu no trailer no metrô em que Faísca e Gota se veem. Eles podem até ter se conhecido no metrô também. Seria muito maneiro se fosse isso, né? Um detalhe bem interessante que poucas pessoas notaram em Elementos está relacionado ao, digamos assim, cabelo das pessoas terra. No lugar de cabelos e pelos, as pessoas terra desenvolvem plantas em seus corpos, o que é normal. Afinal, eles são feitos de solo, não é mesmo? E a gente pode perceber que a maioria esmagadora das pessoas terra tem apenas um ou dois tipos de planta em suas cabeças e em seus corpos. Mas notamos que uma mamãe que está em um dos vagões do metrô não tem plantas no lugar dos cabelos, mas sim cristais, parecidos com aqueles que Faísca e Gota usam para se divertir em um determinado momento do filme. Essa foi uma exceção e um detalhe bem interessante que a gente notou. Será que seria uma tendência ou moda? Ah, pronto, agora danou-se. Ainda falando sobre esses detalhes relacionados a cabelo e pelos das pessoas terra, o normal é que haja no máximo 2 tipos de plantas no corpo de cada pessoa terra, sendo uma na cabeça e outra no corpo, como no caso do turrão, que tem uma flor na axila, o famoso sovaco, e outras pessoas terra que têm o mesmo tipo de planta na cabeça e também espalhado pelo corpo. Mas no caso de Fern, vemos algo completamente atípico. O cara tem nada mais, nada menos que pelo menos 5 tipos de plantas diferentes. Só no bigode dele são 2 tipos. Essas mais compridas e algumas com folhas em formatos que lembram plantas de apartamentos. E na sua cabeça temos a mesma planta com folhas triangulares, outra planta com formatos de folhas mais compridos e arredondados nas pontas, além de galinhos que parecem samambaias também, além da mesma planta que ele também utiliza como bigode, que ele faz um pequeno topete. Ah, e sem esquecer do nariz de Fern, que tem algumas plantas bem pequenas crescendo nele, que não dá pra ver direito se eram grama ou musgo. Uma coisa a gente pode dizer, o Fern é um cara bem diversificado. Eu só não sei se isso é fruto de um estilo maneiro ou se é de falta de cuidados pessoais mesmo. Mas a Faísca acabou fazendo uma depilação gratuita no Fern mesmo, então vai demorar um pouquinho pra tudo crescer de novo. Se tem um easter egg que definitivamente sempre aparece nos filmes da Pixar, é o carro do Pizza Planet. Com exceção de Os Incríveis 2, ele apareceu em todos os outros filmes da empresa. E em Elementos ele faz uma aparição rápida e bem curta, mas que a gente notou. E dessa vez não é um carro da pizza, ele tá mais pra um barquinho do Pizza Planet. Ele aparece quando Fagulha, a mãe da Faísca, vai atrás dela no prédio em que vive a família do Gota. O barquinho passa logo atrás dela.
Talvez o slogan dele seja entregando sabor em todo o multiverso Pixar. Quer dizer, se realmente houver um multiverso, é claro. A gente aqui do Team Vídeos acha que seria muito legal que um dia tivesse um filme da Pixar que reunisse vários personagens da empresa em uma aventura épica. Ia ser irado ver o Buzz e o Nemo no mesmo filme, ou o Relâmpago McQueen e o Crawl de Up, quem sabe, apostando uma corrida. Se você acha que seria uma boa realmente existir um universo compartilhado Pixar, comenta aqui embaixo, #multiverso. A loja da família de Faísca tá repleta de pequenos trocadilhos e coisas bem legais. Só que o desafio tá em encontrar aqueles detalhes que são praticamente imperceptíveis. Quando o Brasa, pai da Faísca, fala da sua loja, a Far Place, conseguimos encontrar um pequeno detalhe escondido nas revistas que estão lá bem no fundo. Se der um zoom e olhar bem, vamos ver que o Arlo tá na capa da revista que tá logo em cima. Você não viu nada. O legal é que Peterson, o diretor de Elementos, também dirigiu o filme O Bom Dinossauro, então o pessoal da equipe resolveu homenagear o chefe dessa vez. O interessante é que não é apenas o Bom Dinossauro que aparece nas revistas. Se olharmos mais abaixo um pouco, temos também outra revista que tem o título Futuro, e na capa tem um robô que parece muito com o pequeno e querido Wall-E, protagonista do filme da Pixar que foi lançado em 2008. Enquanto desfrutamos de Elementos, já fomos informados qual o nome e mais ou menos qual a história do próximo filme da Pixar. Estamos falando de Hélio, um garoto que é levado por engano para o espaço como representante da Terra. E em um flashback do pequeno Gota quando ele estava na escola, vemos uma referência ao filme do Hélio, coisa que a Pixar adora fazer. Podemos ver um cartaz com referências a uma feira de ciências e também um clube do espaço, onde existe um desenho de um globo terrestre e alguns anéis ao seu redor, o que alimenta ainda mais a teoria dos fãs de que todos os filmes da Pixar não se passam no mesmo mundo, mas que estão ligados por multiversos, sendo que o planeta onde as pessoas de Elementos vivem é apenas um dos prováveis mundos. Seria legal se isso fosse verdade. Quem sabe no futuro, não é mesmo? Durante o jogo em que Faísca e Gota vão ao estádio para acompanhar e falar com o chefe de Gota, vemos um detalhe muito interessante que passou despercebido pela maioria e que tem total ligação com outro filme da Pixar. Um dos patrocinadores do jogo que aparece nos letreiros do estádio faz uma propaganda que não faz o menor sentido. Se trata de uma franquia de hambúrgueres chamada Log Burgers, mas são hambúrgueres feitos de madeira. E como nós vimos na loja do pai da Faísca, os únicos elementos que comem madeira são as pessoas de fogo. Só que tem um detalhe, pessoas fogo normalmente não vão assistir os jogos de Airball, pelo menos sem dor. Na verdade, a única pessoa em todo o estádio que estava lá de fogo realmente era a Faísca, e duvido muito que aquela propaganda era pra ela. Ou seja, aquela propaganda naquele jogo que não é frequentado por pessoas fogo não faz o menor sentido. E com certeza foi algo que passou despercebido pelo pessoal da Pixar na hora de criar esse momento do filme. Na conveniência da família de Faísca, a caixa registradora tem uma placa que diz nada de cheques, o que pode significar uma coisa comum em alguns negócios que não aceitam essa forma de pagamento, que praticamente deixou de existir. Mas podemos dizer que existe também um outro motivo para que isso esteja escrito na caixa registradora da família. Cheques são feitos de papel, e como você deve saber, fogo e papel não combinam muito. Então, tecnicamente, seria simplesmente impossível que o pai da Faísca, o Brasa, conseguisse aceitar cheques, mesmo que ele quisesse. Assim que os segurasse, simplesmente iriam virar cinzas, e ele iria perder todo o valor. Ow, my queen. Sorry, buddy. Elements don't mix. Talvez no início ele tenha tentado aceitar essa forma de pagamento, mas é bem provável que com o passar do tempo tenha desistido. Não julgo. Pois é, pessoal, essas são as 10 coisas super interessantes que praticamente ninguém percebeu em Elementos. Qual dessas você achou mais legal? Qual detalhe que você percebeu que não foi falado no vídeo? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!